ama a Jesus porque está adorando a Deus numa quinta-feira à noite, e é para poucos isso, amém? Hoje, saindo de casa, eu vi uma família, talvez de uma igreja mais conservadora, as meninas de saia, o senhorzinho ali, com dificuldade para andar até, com a Bíblia debaixo do braço, a família indo para a igreja. Eu fiquei olhando e falei, cara, olha essa família toda indo, e muitos talvez ficando em casa, não vindo para o culto. Isso constrangeu o meu coração quando eu vi aquela família lá, o menino com uma debilidade física, lá do condomínio, e ele estava indo também. Então, amém pela sua vida. Os recados que eu tenho aqui rapidamente é que o nosso pastor ele está viajando, assim como eu falei aqui no domingo. Ele recebeu um convite para pregar no Rio de Janeiro, e a pessoa que o convidou disse para ele ir um pouco antes, para aproveitar alguns dias com a família, descansar, tirar umas férias, porque o ano vai ser longo. Então eu tenho certeza que ele vai voltar cheio de energia ali, para derramar sobre a igreja tudo que Deus tem feito na vida dele. Você que acompanha lá nas redes sociais, o chão está enjoado, andando de lancha, graças a Deus ali, curtindo com a família. Deus abençoe demais. Ele deve estar nos assistindo, que já falou do Igão aqui. Então, Deus abençoe a vida dele e a família toda. Amanhã nós temos acampamento das ovelhinhas. Então, você que é pai, mãe aqui, já fez sua inscrição, já se programou, chegou o dia. Amanhã, acampamento das ovelhinhas, começa às 20 horas. Então, tente chegar no horário, tente chegar aqui para que a pessoa que está coordenando, cuidando do evento, né, possa ter o melhor controle, dar com mais qualidade tudo aquilo que elas prepararam, né, para essa noite amanhã. E as crianças vão dormir aqui, então elas vão passar a noite aqui. Amanhã alguns pastores vão estar vindo aqui também. Então você, pai e mãe, aí já está preparado para amanhã, em nome de Jesus. Também, nós temos uma igreja que é muito parceira aqui da Casa do Pai, a Igreja Freedom. E amanhã eles vão iniciar um momento de louvorzão. É isso? São 24 horas adorando ao Senhor. Glória a Deus. É muita adoração em 24 horas. E a Casa do Pai foi convidada para estar lá durante um período. Se eu não me engano, na verdade é à meia-noite. A Igreja Casa do Pai vai estar lá, e aí só Deus sabe quando que vai embora. E aí vai do tanto que você quer ficar lá, do quanto você quer adorar. Mas todos estão convidados para estar amanhã na Freedom, em Americana, adorando ao Senhor lá, junto com a banda da casa, os louvores que vão estar rolando lá, em nome de Jesus. Então você que vai ficar em casa amanhã, numa sexta-feira, fala assim, eu vou lá adorar o Senhor, orar a Deus. Não fique em casa sem fazer nada, vai lá, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Dia 14, nós vamos ter a chácara dos casais, tá bom? Enquanto os jovens estão indo para o acampamento de carnaval, os casais vão estar promovendo uma chácara. Você que é casado aqui, está convidado, você não precisa pagar nada para entrar, tá bom? Nós já providenciamos a chácara. Então você que é casado aqui, quem que é casado aqui, que está aqui essa noite? Amém? Glória a Deus, muitos casais aqui. Eu quero ver todos vocês lá no dia 14, a partir do meio-dia, lá para a gente poder adorar o Senhor juntos, ter um momento de comunhão. Para isso você pode levar o seu kit churrasco, tá bom? Lá o quilo de linguiça e um refrigerante, um quilo de carne, de picanha, um refrigerante, aquilo que você puder, esteja lá para a gente ter uma comunhão agradável ao Senhor. Outro evento muito importante da Casa do Pai é o Congresso de Casais, amém? Ainda nessa mesmo tema aqui, Casais da Casa. Nós vamos ter o nosso congresso no último final de semana, lá nos últimos dias de setembro, é isso mesmo? E você precisa fazer a sua inscrição. Eu vou até te passar aqui a pessoa que é a campeã de fazer a inscrição aqui na Casa do Pai, pastora Márcia, levanta a mão aqui. Glória a Deus, ela é a campeã da Casa do Pai de fazer a inscrição. Então você que é casado, não fez a sua inscrição ainda, procure ela no final do culto, pega mais informações, valores, como que vai fazer para ir. Cara, o hotel é o Resort Guarani, Eco Resort Guarani. Cara, a gente foi visitar, tem cinema lá, piscina, tem um monte de coisa lá para você, e também tem palavra, tem adoração, você precisa estar lá, amém? Glória a Deus. Eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Aqui, um irmão, glória a Deus pela sua vida, irmão. Não fica com vergonha não, que você vai ganhar um presente. Mais alguém? Aqui no fundo também. Amém, irmão, seja muito bem-vindo, viu? Glória a Deus. Será que você pode aplaudir a vida deles? Você que está aí perto, se puder sair do seu lugar, cumprimentá-los.
Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra. Se você pudesse colocar de pé nesse momento, pegar a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet. Abra a sua Bíblia comigo em João, no capítulo 1. A partir do versículo 19, nós vamos ler até o versículo 23. Achou? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Você precisa falar um amém, você precisa comunicar, porque provavelmente você acordou cedo hoje. Quinta-feira, cara. Eu fiquei pensando ali no meu lugar, tem um monte de gente aqui que deve estar com sono, acordou cedo, foi trabalhar. Não é fácil, não é a mesma coisa de domingo, né? Para pregar na quinta não é a mesma coisa de domingo. Eu não sou o mais animado possível, mas eu vou tentar aqui motivar você. Vamos lá, versículo 19. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz. Será que você pode repetir isso? Eu sou a voz? Então João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Ainda de pé, se você puder curvar a sua cabeça, para nós agradecermos e orarmos a Deus. Pai, nessa noite nós te agradecemos por esse culto, Deus. Sabemos, Pai, em nome de Jesus, que palavras já têm sido liberadas aqui, Pai, através das orações, através da oferta dos louvores, Pai. Que louvores, Pai, que momento de louvor abençoado, Deus, que nós pudemos entregar aqui. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que toda a nossa atenção, nosso foco, nosso coração também esteja nesse momento da palavra, assim como nos louvores. Para que o Senhor possa vir, Pai, em nome de Jesus, de encontro a nós, falando aos nossos corações. Eu me coloco, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez à sua disposição, Pai, para que o Senhor me use e fale através de mim, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Eu gosto muito dessa passagem de João, onde João vai falar: eu sou a voz. E aí em outras versões ele vai falar a respeito de habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu gosto muito porque a voz é aquela que muitas vezes ela serve para dar comando. A voz é aquilo que vai anunciar, a voz é aquilo que vai avisar, que vai alertar, que vai falar a respeito de algo. E eu entendo muito, e é interessante isso, né? Porque Deus ele nos chama com diferentes propósitos, diferentes condições, em diferentes estações e momentos. E aí quando eu estava montando a mensagem, irmão, eu comecei a escrever. Aí eu falei assim: cara, mas hoje é quinta-fé. E aí, às vezes, você fala assim: cara, quinta-fé eu deveria pregar sobre a mulher lá do fluxo de sangue, eu deveria pregar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, eu deveria pregar sobre qualquer outra coisa, mas parece que não está encaixando com a quinta-fé. Mas a mensagem de hoje, irmão, é de fé sim, é para te motivar você a continuar, a perseverar. A toda vez que você achar que, fala assim: cara, parece que não vai chegar no fim, não vai dar certo, mesmo assim você ter motivação para percorrer o caminho, para percorrer o trajeto que precisa percorrer. E aí Deus foi colocando algumas coisas no meu coração, porque é engraçado que a Bíblia, às vezes ela vai seguir alguns padrões. A Bíblia ela segue vários padrões. Você lê Gênesis, aí você vê uma história, depois você vai para Êxodo, você vai para Samuel, você vai mais para frente, você fala assim: cara, parece que são outros personagens, mas se você for a fundo daquilo que a Bíblia está querendo mostrar, é sempre a mesma coisa. E todas elas apontam para Jesus, isso é fato. Só que no início de tudo, Deus ele sempre é assim: o homem peca e Deus levanta alguém para restituir. O homem peca, o homem vira as costas para Deus, o homem se afasta de Deus, o homem transgride, desobedece ao Senhor, e aí Deus toda vez precisa levantar alguém
para restituir, para trazer de novo o homem para o centro da vontade, para trazer o perdão, para trazer a justiça, para trazer a misericórdia, seja lá o que for. Então parece que a Bíblia ela vai seguindo esse padrão, e diversas vezes a gente vê a mesma coisa acontecendo. No início, Adão, ele pecou, e por isso ele se afastou de Deus, ele desobedeceu uma ordem de Deus, e aí Deus imediatamente disse, então, da mulher virá o Salvador, então a partir da mulher vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Só que a gente precisa entender que entre esses dois acontecimentos existe uma trajetória, não é aconteceu hoje e amanhã já perdoou, amém? Até chegar Jesus. A partir de hoje, a partir de Jesus, todos somos perdoados em Cristo Jesus. Mas todo esse tempo, em todos esses padrões que foram acontecendo, sempre houve uma trajetória. E dentro dessa trajetória, existe uma palavra na teologia que se chama tipologia. Aquilo que vai apontar para algo, aquilo que vai indicar algo, que vai mostrar algo. Ou alguém, uma pessoa na qual ela vai dizer sobre alguém, que ela vai apontar sobre alguém. E é engraçado que dentro da história, sempre antes de Deus levantar grandes homens, antes de Deus levantar grandes homens ali para grandes acontecimentos, Deus ele vai fazer algo na terra, vai mudar algo, então ele vai e levanta alguém, ele vai e levanta um grande homem. E aí a gente faz muitas perguntas, eu pelo menos faço essa pergunta, não sei você, mas às vezes eu estou brisando na minha casa e eu falo assim, cara, quando que na minha geração, no meu tempo, eu vou ver coisas extraordinárias, assim como foi no tempo da Bíblia, no tempo de Jesus, no tempo dos profetas. Quando a gente vai ver, talvez, no meio da igreja, grandes coisas acontecendo, grandes homens de Deus se levantando, parece que a gente só vê na televisão, ou algo, tipo assim, distante de nós. Mas quando a gente vai ver isso acontecendo no nosso meio, e aí a gente começa a ficar um pouco frustrado, porque a gente quer olhar para o todo. A gente quer olhar para que Deus levante alguém para mudar toda a história. E que história essa pessoa faria agora, nesse momento que nós estamos vivendo como terra, como humanos nessa terra, com tudo que a gente vê na televisão, com tudo que a gente está passando, amém? Cara, se você pegar a televisão, é guerra, sei lá, é crise financeira, é tudo que você pode imaginar. E a gente fica falando, cara, quando Deus vai levantar um homem? Só que, por que será que a gente então não pega a nossa visão e reduz ela para a nossa igreja? Por que em vez de a gente ficar olhando para um todo, como foi cantado aqui, de que adianta eu ganhar o mundo inteiro, e a gente reduz a nossa visão somente para a igreja, somente para a nossa casa, somente para o nosso trabalho, somente para aquilo que está ao nosso redor? E aí, diante disso tudo, desses padrões da Bíblia, eu levantei 3 homens aqui, eu escolhi 3 homens da Bíblia, eu poderia escolher outros, mas eu escolhi Moisés, Samuel e João Batista, para falar a respeito das características desses 3 homens, coisas que são semelhantes entre a vida deles. Eu poderia, como eu disse, escolher outros, mas eles repetiram esses mesmos padrões que eu disse no início. Todos os 3 foram chamados diretamente por Deus. Moisés, quando estava lá diante do deserto, ele viu a presença de Deus na sarça, e ali Deus o chamou para algo. Samuel, quando estava dormindo lá no templo, Deus de madrugada chamou ele, imagino eu que era de madrugada, chamou ele e começou a liberar palavras sobre ele. João Batista foi chamado ainda pelo seu pai, uma promessa dada a Zacarias, que João Batista seria grande na terra, que João Batista levaria as pessoas ao arrependimento, mas que João Batista ele iria preparar o caminho para Jesus. Então todos eles foram chamados por Deus. Todos eles também eram voz de Deus para um tempo de transição. O povo, quando estava escravizado, ia transitar do Egito para a terra prometida. Samuel viveu num tempo onde o povo de Israel estava sendo muito perseguido, talvez uma das maiores perseguições que o povo sofreu. E Samuel foi levantado naquele tempo para trazer a pessoa para essa transição. E assim chegar Davi. Transitar Davi de um pastor de ovelhas para um rei de uma nação. Assim como João Batista. Preparar o caminho para o Salvador, preparar o caminho para Jesus Cristo. Eles eram a voz. Todos eles foram levantados para preparar o caminho. Só que nenhum deles concluíram a obra.
E aí que está o problema. Como eu vou participar de algo que eu não vou concluir? Como eu vou gastar tempo, energia em algo que eu sei que eu não vou concluir? Que talvez vai vir outro no meu lugar, ele vai concluir aquilo que eu comecei, e ele vai ganhar todo o mérito, e ele vai ser maior do que eu, e ele vai ser mais importante do que eu. Eu não quero diminuir a grandeza da palavra, mas eu quero simplificar, para ilustrar para você, de uma forma bem mais simples do que a palavra pode trazer. Imagina você, Val, vou escolher você. Você está na sua casa, você está de jejum, só que você vai receber visita, cara. Aí você fala assim, pô, e você recebe bastante visita, por sinal. E aí o Val vai receber visita, ele fala assim, cara, eu vou preparar um pudim aqui, uma sobremesa. Aí eu vou preparar aqui uma lasanha também, vou preparar um arroz. Você sabe fazer tudo isso, né, Val? O pessoal do ao vivo está te vendo. E aí o Val está falando, cara, eu vou preparar uma lasanha, vou preparar um arroz, vou preparar um bolo, vou fazer todas as coisas, porque eu vou receber uma visita hoje. E aí a visita dele chega, cara, na casa, senta na mesa, e ele fala assim, cara, não, eu estou de jejum, eu não vou comer. Cara, eu estou simplificando a ilustração, mas é como você dizer assim, cara, eu vou participar de todo o trabalho, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas eu não vou comer, eu não vou participar. E aí que está o problema, porque eles foram chamados, mas quem concluiu foram outros. Esse é o conflito que a gente vive hoje, já já a gente vai chegar nisso. Eles também apontavam e levantavam alguém para aquilo que viria depois. Para a gente entender um pouco mais, vamos falar um pouquinho de cada um. Moisés, ele levantou Josué. Moisés, ele era o libertador do Egito, o legislador, aquele que ia trazer a lei, o mediador de Deus para o povo. Ele tinha que ver Deus face a face, ouvir a voz de Deus e transmitir a mensagem para o povo. Ele era o guia do povo no deserto, mas ele não ia entrar na terra prometida. Josué, sim, ele ia entrar na terra prometida, ele ia comer da melhor daquela terra. Josué estaria ali, ele ia concluir aquilo que Moisés iniciou. Será que não era pesado se Moisés soubesse disso no início? E olha que interessante, a Bíblia vai dizer, os estudos vão dizer que Josué em hebraico significa Yeshua, o mesmo nome de Jesus Cristo. Por um lado, Moisés é a lei, mas Josué é o cumprimento da promessa, é o entrar no descanso. Isso aponta profeticamente para aquele texto que está em João capítulo 1, versículo 17. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa é a diferença entre os dois. Samuel, assim como eu falei, Samuel ele tinha que apontar Davi, ele um dia ungiria Davi. Mas Samuel, ele era o último juiz daquele tempo. Ele era profeta, ele é sacerdote. Ele foi levantado por Deus para dar correção ao povo. Imagina, pastor Alex, você precisar corrigir alguém. Quem acha fácil corrigir alguém? Ninguém, né? Você acha fácil isso? Como? Dependendo da situação. Mas nem sempre é fácil, porque às vezes a palavra é dura. E corrigir alguém às vezes é difícil. Samuel foi levantado para ser alguém que ia corrigir o povo, mas sem ser rei. Ele não ia colocar a coroa, ele não ia sentar na cadeira de rei, ele não ia ter esses poderes. Davi sim, ele seria o homem segundo o coração de Deus, o último rei da terra. Porque Deus liberou uma palavra sobre Davi, que a partir dele não existirá outro rei igual. Samuel, irmão, ele é aquele que veio para fechar um ciclo e abrir outro ciclo. Samuel, ele era a ponte para Davi, a ponte para Davi chegar no reinado, para Davi chegar aonde Deus queria que Davi chegasse. Assim como Jesus, o último rei, Davi foi esse cara. Davi é um tipo de Cristo, é o último rei daquele tempo. E aí você fica pensando para Samuel, cara, eu vou ser chamado para tudo isso, e é legal, pô, tudo que Samuel fez, quem ele é, todo mundo reconhece quem ele é, mas todo mundo reconhece mais ainda quem Davi é, ou não? Davi é mais falado, talvez, vamos ser sinceros, Davi é mais lembrado, mas Samuel, cara, ele era a ponte. João Batista, a voz que clama no deserto, preparar um caminho ao Senhor.
Mais uma vez, levar o povo ao arrependimento. Você acha que é fácil levar um povo ao arrependimento? Não é fácil. São palavras duras que têm que ser ditas. Mas ele não ia concluir a obra, porque ele não tinha poder para perdoar. Quem tinha poder para perdoar era Jesus. Jesus teria o poder para perdoar. Jesus completaria o caminho, passaria por esse caminho. João mesmo vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E Jesus vai afirmar: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Lucas capítulo 7, versículo 28. Ou seja, João, ele é o fechamento da antiga aliança, é o limite entre duas eras. Por um lado, para João, que só ia morar no deserto, que só ia preparar o caminho, mas pôde ouvir de Deus: não há nenhum nascido de mulher que é maior do que João. Então, a gente entra no problema, a gente entra na problemática, porque o mundo lá fora, o mundo hoje, ele só visa o resultado, o mundo, ele visa o fim. Nós queremos o fim das coisas, nós queremos o resultado dos nossos esforços, nós queremos estar em lugar de destaque por aquilo que nós fazemos. Então o mundo, ele está sempre visando o final, mas a ótica celestial, a ótica dos céus não é dessa maneira. Em momento algum a Bíblia vai dizer que Moisés, Samuel e João foram fracassados. Em momento algum vai dizer que eles foram incompletos, muito pelo contrário. Eles foram grandes homens levantados por Deus. Moisés via Deus face a face. Samuel ouvia a voz de Deus quando ninguém ouvia. Quando a voz de Deus era muito rara naquele tempo, Samuel ouvia a voz de Deus. João presenciou ali. João pôde batizar Jesus. Então, quando o mundo está olhando de uma forma, a ótica dos céus é totalmente diferente. E aí nós podemos falar do famoso trampolim. O que é o trampolim, pastor? Esses dias eu tenho feito um treinamento com os líderes aqui da casa. Quem ainda não fiz, em nome de Jesus, a gente vai encerrar até acabar o mês. Rufino, precisamos fazer. E aí eu lancei um desafio para eles. Eu falei assim: líderes, nesse mês aqui vocês vão tirar 30 dias, vocês vão escolher uma pessoa e vocês vão investir nessa pessoa. Vocês vão investir tempo, vocês vão investir em ensinamento, vocês vão investir através do exemplo, vocês vão investir nessa pessoa. Porque a maturidade espiritual de um líder, ela é medida pela continuidade da missão. O que é isso? Um líder é fracassado se sem ele a missão não continua. Então, eu lancei esse desafio para eles, de ser como pessoas trampolim. O que ninguém quer ser. Porque vamos lá, o trampolim, irmão, ele não aparece na foto. O trampolim, ele não ganha medalha. Ou você já viu na televisão, algum dia o cara vai receber a medalha lá, o cara que é ginasta. Ele fala assim: não, calma, que eu vou pegar aqui o trampolim, e aí ele sai na foto lá com o trampolim. Irmão, o trampolim ele não aparece na foto. O trampolim ele não vai ganhar medalha. E aí esse é o problema, as pessoas não querem ser, as pessoas não querem potencializar outras, elas não querem ser como esses que nós estamos falando aqui nessa noite, que vão potencializar outra pessoa, que vão fazer outra pessoa crescer. Moisés, se não fosse sem Josué, a obra seria incompleta, mas Josué sem Moisés, a obra seria impossível. Aí que está o detalhe, irmão, aí que está o detalhe. Se a gente está esperando algo novo, se a gente está esperando coisas grandes da parte de Deus, se nós estamos esperando uma igreja avivada, se nós estamos esperando algo diferente da parte de Deus, nós precisamos agir como esses homens. Talvez começar a parar para refletir o que nós realmente estamos buscando diante do Senhor. Qual é a verdade, irmão? E isso serve, sendo bem sincero com você, isso serve para tudo, cara. Isso se encaixa em tudo na nossa vida. No nosso trabalho, a gente quer ser o melhor, a gente quer estar lá. Não tem nada de errado nisso, irmão. Mas se você não for alguém que vai abrir caminho para outros, se você não for alguém que vai potencializar outros, se você não for alguém que vai ensinar, ajudar outros, irmão, de que vale? De que vale? Isso serve para a nossa família, isso serve para o nosso ministério, aquilo que Deus está nos chamando. O problema é que muita gente quer pular as etapas, mas Deus, Ele trabalha por gerações. Veja só,
Aquilo que nós estamos vivendo hoje como igreja, foram o que outros plantaram lá atrás. Aquilo que semearam no passado, é o que nós estamos vivendo como igreja hoje. O modelo que nós temos hoje, é que os mais antigos semearam. E aí a pergunta que fica é, o que nós vamos semear hoje, para a próxima geração viver como igreja? Jesus, ele vive entre gerações. Deus, ele se move entre gerações. Ele trabalha entre gerações. Aquilo que nós semeamos hoje, a próxima geração vai colher. Um semeia, o outro colhe. Está lá em João capítulo 4, versículo 37. Deus, ele se move assim. Eu sempre costumo dizer assim, cara, você acha que Deus, ele olha para mim e fala assim, nossa, eu amo tanto o pastor Leandro, ele é tão bonzinho, ele é tão legalzinho, que eu vou abençoar a vida dele, eu vou fazer algo na vida dele. Cara, Deus, ele está olhando para um todo, ele não está olhando para mim, ele está olhando o que ele vai poder fazer com aquilo que ele está fazendo hoje na minha vida. E aí a gente tem que parar com essa loucura de falar assim, cara, é para mim, é porque Deus gosta de mim, é porque Deus olha para mim, Deus, eu estou te pedindo mais uma vez, eu quero isso. Cara, não, às vezes não vai dar certo, mas continua. Às vezes o que Deus está fazendo na sua vida é para abençoar muitas outras vidas. Quando a Silvia engravidou, eu vim para cá pensando isso. Eu tinha duas certezas, cara, que era uma menina e que a Alice ia ser cantora. Eu coloquei isso no meu coração. Mesmo com medo, porque medo não tem nada a ver com crença e fé, tá bom? Você pode ter medo, mas eu falava assim, cara, vai ser uma menina. Aí depois veio a revelação, e eu tenho certeza que ela vai cantar, porque foi algo que Deus colocou no meu coração, é algo que eu tinha certeza. Mas porque eu quero agradar o pai dela, porque eu quero agradar o Leandro. Não, é porque ele tem um propósito, e é assim que Deus trabalha, ele trabalha entre gerações, e ele levanta homens, como Moisés, Samuel e João Batista. E aí, irmão, eu separei algumas características, como se tornar essas pessoas levantadas por Deus. A primeira delas, Deus escolhe quem é consagrado, não quem se promove. Moisés, ele foi separado desde pequeno. Moisés, quando pequeno, ele foi separado já, e mesmo morando no palácio, ele não se promoveu. Mesmo crescendo no palácio, Moisés não se promoveu. Deus consagrou ele antes mesmo que ele entendesse o que estava acontecendo. Aí você vai falar assim, pastor, mas você é contra se promover? Não mistura as coisas. Quando você se promove em cima de uma habilidade que você tem buscado, que você tem aprendido, é muito legal, mas não adianta nada você se promover muito, se Deus não te consagrou, se Deus não te abençoou, se Deus não te escolheu, sabe? Às vezes as pessoas, elas querem muito se promover, mas Deus, ele está olhando, cara, quem ele consagrou, quem ele abençoou, o que ele quer fazer. Samuel foi consagrado ainda no ventre da sua mãe, a servir dentro do templo de Deus. Ele foi lá, ele serviu, ele foi um bom homem no templo. A consagração veio antes do reconhecimento, assim como João Batista, separado no ventre da mãe. Ele viveu uma vida simples no deserto. Ele nunca quis luxo, ele nunca quis nada do melhor. Ele decidiu viver uma vida como um nazireu ali, no simples do deserto, mas Deus consagrou ele e Deus escolheu ele. Deus escolhe quem é consagrado. Antes do chamado, ponto 2, vem o serviço também. Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés, preste atenção, ele serviu durante 40 anos no deserto como pastor de ovelhas. Ele ficou ali cuidando de ovelhas durante 40 anos. Então eu imagino, Deus viu ele naquela situação e colocou ele para cuidar de uma nação. Deus viu Moisés naquela situação, mas promoveu ele. Samuel servia no templo, ali, limpava o templo, cuidava do templo, obedecia aquilo que ele falava, e Deus também promoveu ele. Enquanto ele estava servindo, enquanto ele estava ali buscando, Deus escolheu. João viveu no deserto ali, preparou o caminho para o Senhor. Ele sempre olhou para o propósito, não para o auge da vida dele, não para a fama. E aí é muito importante. Terceiro ponto, Deus fala com quem está disponível. Deus falou com Moisés no deserto.
Enquanto Moisés estava no deserto, foi ali que Deus se apresentou para ele. Não foi, pastor Alex, quando ele estava no palácio. E aí Deus começou a me trazer algo também. Às vezes a gente acha que Deus pode falar com a gente só em alguns lugares específicos. Ah não, mas Deus, Ele fala mais com o pastor do que comigo. Não, mas Deus, Ele fala mais com quem é líder da casa do que comigo. Muito pelo contrário, irmão. Deus não precisa de um palácio, Deus não precisa de uma igreja, Deus não precisa de um cargo ou de um altar, se Ele quiser falar com você. Ele pode falar com você na situação que você está hoje. Ele quer falar com você na situação que você está hoje, mas Deus procura pessoas disponíveis. Deus fala com quem está disponível. Samuel estava disponível. A Bíblia vai dizer que ele estava dormindo ao lado da arca. E aí eu entendo, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos revela a nós. Samuel estava próximo de Deus. Num tempo, irmão, que é muito sério isso, é muito grave quando a gente vai ler a Bíblia, e a gente vê que Deus já não falava mais. Num tempo onde as pessoas estavam sem direção de Deus. Imagina a gente vivendo isso, cara. Hoje, graças a Deus, graças a Jesus, a gente tem pregação 2 vezes por semana, 3 com jovens. A gente liga a televisão, a gente tem pregações para assistir, a gente deve ter reuniões, a gente tem o Enraizados, a gente tem muitas coisas, cara, para ouvir Deus. Aonde a gente for, a gente ouve Deus, a gente liga a TV se a gente quiser, o YouTube a gente escuta Deus. Mas Samuel viveu num tempo onde era rara a voz de Deus, mas Deus falou com ele, porque ele estava disponível. Você está disponível, irmão? Você quer isso? Você quer essa vida com Cristo? Você quer essa vida com Jesus? Como eu falei, cara, você nem tem certeza do final. Pode ser que o final nem seja como você pensa, mas você tem que estar disponível. 4º ponto, Deus confia a revelação a quem tem caráter. Moisés recebeu a lei e falava com Deus face a face, e ele tinha o dever de trazer aquilo que ele falava com Deus para o povo. Ele foi o responsável por trazer as leis para o povo, cara, as leis de Deus para o povo. E a Bíblia vai dizer em Números que Moisés era o homem mais manso da terra. Você imagina isso? Pastor Alex, imagina só, se Moisés fosse o cara mais estressado da terra, para guiar esse povo no deserto, murmurando, reclamando. Imagina se Moisés fosse o cara mais ranzinza da terra, mais bravo da terra. A Bíblia vai dizer que não, ele era o homem mais manso. Cara, eu não consigo imaginar. O cara mais manso, tendo que guiar um povo reclamando, tendo que guiar um povo, ensinando ao povo, trazendo uma palavra para o povo. Esse era Moisés. Samuel, ele recebeu a dura missão, a difícil de missão. Naquela noite, a Bíblia diz que Deus chama Samuel, e ele começa a dizer para Samuel que a partir daquele momento, ele tinha rejeitado o sacerdócio de Eli, devido a um erro dos filhos dele, devido à omissão que ele teve com as coisas do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Samuel, ele ouve aquelas palavras de Deus, e logo pela manhã, Eli se apresenta diante dele, e pede para que ele contasse tudo o que Deus falou com ele. Samuel, o que Deus te contou? O que Deus falou com você? E não só pediu, irmão, como ele ameaçou Samuel. Se você não me contar, que Deus te castigue se você não for verdadeiro com aquilo que você vai me falar aqui. E aí eu fico pensando, cara, se Samuel não tivesse caráter, ele não ia contar. Ele ia poder falar assim, cara, mas sabe o que é? Não, é que Deus falou uma coisa aqui, meias palavras, distorcendo ali, amenizando. Mas Deus, ele escolhe pessoas que têm caráter, que são fiéis à revelação. Aquilo que Deus vai revelar para você, irmão, você tem que ser fiel a isso. A palavra que Deus vai entregar para você, você tem que ser fiel. A palavra que Deus tem te entregado, aquilo que Deus tem levantado você, nesse tempo você tem que ser fiel. Mesmo que assim como Samuel seja algo duro de se fazer. João, ele teve que confrontar Herodes, mas em momento algum, ele deixou a verdade de lado, mesmo sabendo que seu pescoço poderia ser cortado. Ele manteve a verdade. Essas são alguns pontos que eu anotei que, cara, a gente identifica nesses homens de Deus. E aí, para a gente encerrar, para não passar muito tempo, Deus colocou algo no meu coração.
O maior teste espiritual não é liderar, é saber sair de cena. O que é isso, pastor? Pouca gente cai quando está subindo, mas muita gente cai quando tem que descer. A gente fala assim: olha lá, irmão, você está crescendo muito, você está subindo, cuidado para não cair, cuidado para não subir para a cabeça, para não virar ego, para não virar, você não ser orgulhoso, cuidado, você está subindo. Mas, cara, é muito mais difícil quando você fala assim, quando Deus fala assim, ó, agora você tem que descer. Sai do lugar. Dá lugar. Eu preciso que você seja mais humilde. Eu preciso que você volte um passo atrás. Aí sim fica difícil. O maior problema hoje da igreja, irmão, não é a falta de Josué. O maior problema da igreja hoje é a falta de Moisés. Porque todo mundo quer ser Josué, mas poucos querem ser Moisés. Todo mundo quer comer do fruto e viver a terra prometida, mas e aquele que vai levar que vai preparar o caminho? E aquele que vai conduzir? E aquele que vai direcionar? E aquele que vai destacar? E aquele que vai ensinar? E aquele que vai mostrar para Josué? É isso que a igreja está faltando hoje, é por isso que não avança, é por isso que não vai. A pergunta final não é quem vai ser lembrado, é quem foi fiel até o fim. A pergunta que fica é quem foi fiel até o fim. A recompensa no céu não é por um destaque, é por uma fidelidade. É por uma fidelidade com o papel que foi recebido. Sabe, às vezes a gente pega e pensa assim, cara, se eu for chamado para algo grande, e se eu fui chamado para, pregar entre as nações, às vezes não foi isso. Às vezes você foi chamado para ensinar, ser um mentor daquele que vai para as nações, para aquele que vai adiante, para aquele que vai mais fundo, que vai chegar mais longe. Mas a palavra que eu tenho para você é, cara, se com isso, se alguém conhecer a Cristo pelo seu tempo de preparação, eu tenho algo para te dizer, cara, você não perdeu nada, você ganhou tudo diante de Deus. Se alguém conhecer a Cristo por causa que você preparou, por causa do seu tempo de preparação, por causa do seu tempo de entrega, cara, você ganhou tudo diante de Deus. Esse é o convite de Deus para nós. É muito difícil, porque a gente para e pensa assim, cara, mas e agora, pastor? Eu já estava mirando o final, eu já estava mirando onde eu ia chegar, eu já sabia onde que eu ia chegar, irmão. E se você não chegar? E se outro chegar? E Deus só te chamou para o caminho? Por que a gente tem essa dificuldade de aproveitar muito mais do caminho, de aproveitar muito mais do processo, de viver muito mais o processo? Mesmo que, independente seja bom ou ruim, a gente deveria olhar mais para o processo, a gente deveria olhar mais para essa construção, do que propriamente para o final de todas as coisas. Esse é o convite para você nessa noite, irmão. Às vezes você está olhando lá para frente, cara, mas Deus está te chamando só para preparar um caminho. Deus está te chamando para apontar para algo, e você talvez confundiu as coisas. Eu acho que isso é para todos nós. Entendemos que sempre Deus vai levantar alguém maior, Deus sempre vai levantar alguém melhor, e nós precisamos nos alegrar com isso também, com aquilo que Deus está fazendo. Sabe, às vezes você é uma pessoa que está servindo há tanto tempo na casa de Deus e até hoje não recebeu um reconhecimento. Às vezes você é alguém que está treinando outra pessoa no secreto e ninguém sabe que você está treinando alguém. Às vezes você é alguém que está cansado de preparar o caminho e ver todo mundo entrando, que vê todo mundo avançando e você só preparando o caminho. Mas, irmão, há alegria nisso também, há mérito no céu diante disso também. O problema não é quando Deus nos exalta, o problema é quando Deus nos pede para diminuir. Quando foram perguntar para João Batista quem ele era, ele poderia ter mentido. Você é Eli? Não. Você é um profeta? Não, eu não sou um profeta. Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias.
Então quem você é? Eu sou só uma voz que clama no deserto, preparando um caminho para Jesus Cristo. E aí Deus nos pede para diminuir. E aí Deus nos pede para nos diminuir diante dele. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Às vezes você está em crise, perguntando para Deus: Deus, por que você me chamou? Será que o meu chamado, aquilo que Deus me chamou, é tão pequeno? Será que o meu chamado é tão pequeno? Você está lutando porque Deus está pedindo para você, cara, morre para si mesmo. Morre para si mesmo hoje. Talvez seu maior teste não seja subir, mas seja sair de cena por um tempo. Esse é o maior teste que Deus tem para você. Não é continuar subindo, mas é sair de cena por um tempo. Eu quero que nessa noite você no seu lugar feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí no seu lugar e comece a falar com Deus. Deixa Deus ministrar no seu coração, irmão. É difícil porque para nós dizermos para que Ele cresça e eu diminua, nós precisamos morrer para as nossas vontades. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Para entender essa palavra, nós precisamos morrer para tudo isso que nós construímos na nossa mente, achando que era algo simplesmente, eu vou alcançar, eu vou conquistar, eu vou fazer. E aí você está cansado, porque você fala assim: cara, eu sirvo há tanto tempo no ministério, talvez aqui na casa do Pai, talvez em outro ministério, mas você fala assim: eu queria ser reconhecido, eu queria que as pessoas olhassem para mim, porque eu me esforço, porque eu faço muito, eu sou dedicado. Quando vai chegar a minha vez? Quando vai ser eu? Quando vai chegar a minha vez? E você fica perguntando, cara, não, o outro cresce mais do que eu, o outro se tornou pastor, o outro avançou, o outro foi adiante, e para mim nada. E você fica com essa crise, irmão, mas nessa noite Deus vai tirar essa crise do seu coração também, porque não é sobre isso, não é sobre chegar, é sobre o caminho. Se você às vezes precisa fazer uma oração hoje, que Ele cresça e que eu diminua. Às vezes você precisa falar assim: Deus, que eu quero ser como Samuel, eu quero ser como Moisés, aquele que vai preparar, que vai formar alguém. Às vezes você está falando assim: Deus, tira de mim o orgulho, tira de mim essa comparação que eu faço com outras pessoas. Senhor, eu aceito o meu papel, eu aceito o papel que foi delegado a mim, eu aceito o papel que você me deu. Às vezes, irmão, não é o papel principal, por enquanto, mas se você for fiel ao Senhor, se você seguir os mandamentos, seguir o caminho de Deus, eu quero que você faça uma oração, para a gente poder, seja sincero, rasgue o seu coração, o louvor vai tocar aqui, eu preciso que você rasgue o seu coração diante de Deus nessa noite.